Fala aí, rapaziada, tudo certo? Demorei um pouquinho para chegar, né? Depois do jogo contra o América Mineiro, mas eu fiz de propósito. Até para analisar todas as situações que envolveram a partida, né? E destacar, fazer um recorte do gol do América Mineiro, o primeiro gol, onde o goleiro João Paulo teve uma lesão. Vou falar para vocês, tô sentindo que essa lesão é séria, tá? E aí a gente começa a refletir sobre a questão do fair play. É bonito falar, bonito ouvir, né? Mas que em jogos de divisões inferiores isso não acontece. Quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, quero ouvir a opinião de vocês também a respeito disso. Então, chega mais, eu sou Fabiano Fará, você está no Isso Só Dá Santos. Deixa teu like para ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas. Compartilha também, se inscreve no canal se não é inscrito e ativa as notificações, é importante ter tua participação com a gente, tá? E comenta bastante, porque nesse recorte que eu fiz, eu fiz o jogo pela Transamérica, e nesse recorte que eu fiz do gol, né, olhando em slow motion, né, em câmera lenta, olhando todas as situações, eu cheguei à conclusão de que a gente tem que exigir realmente o fair play do adversário em caso de lesão. É um acordo entre atletas, né, entre associações esportivas, isso é mundial, tá? Isso é mundial. O Rincon, se eu não me engano, na entrevista pós-jogo, ele citou um episódio da Premier League, né, do campeonato inglês, do Leicester e um outro que também aconteceu isso. Eu vejo, o Wilton Pereira Sampaio é um árbitro que tem que se aposentar. É um árbitro que não acompanha jogadas de perto. Não estou querendo colocar só na conta dele não, tá? Mas eu observei que ele é a peça-chave de tudo isso. É um árbitro que não tem um preparo físico ideal, é um árbitro que não acompanha jogadas de perto, como eu disse, e foi um árbitro muito devagar, muito sonolento. Por quê? Da lesão do João Paulo até a roubada de bola do jogador do América, do Renato Marques, e o gol, mesmo com a bola indo na direção do gol, ele poderia ter apitado. Ele pagou para ver. O jogador do América Mineiro, ele tem que ser analisado, esse cara. Eu ia falar, ele tem que ser punido. É o tipo de jogador que tem que ser banido do futebol. Mas é muito forte isso, né, gente? Mas é um cara que deve ser analisado e julgado pela atitude dele, porque ele viu que o João Paulo caiu. Tudo bem, não houve o choque entre eles, foi sozinho a lesão. E o cara, chutou pro gol e saiu andando. Que se dane, é Série B, porra. Né? O que vale o quê? São os 3 pontos, né? Lutando pelo acesso, agora tem o mesmo número de pontos que o Santos, o América Mineiro, legal, né? Mas é um recorte também do caráter do jogador. Essa é a palavra correta. É um cara que vai sofrer muito no futebol ainda, porque é um cara que não vai ficar marcado por esse tipo de lance. Então no recorte do gol foi uma coisa, uma sucessão de erros que prejudicam esse esporte chamado futebol. Erro da arbitragem, porque estava longe, se estivesse perto também apitaria. Quando vi que o goleiro caiu, apita antes da bola entrar, porque aí estaria anulado o gol, mas não, deixou rolar. Depois que a bola entrou, foi lá ver o que aconteceu com o João Paulo. E aí, muita gente pensou que era migué dele, porque ele errou a saída de bola. Nossa, o cara não tocou migué. O João Paulo deve ficar fora de 6 a 8 meses. Os exames estão sendo feitos, mas a chance dele ter rompido o tendão de Aquiles, o tendão que sustenta o calcanhar, elas são enormes. Não foi culpa do jogador do América Mineiro a lesão do João Paulo. Pisou errado, jogou o peso em cima da perna, e no movimento você pode perceber que ele sai ainda olhando. Quando ele sente, ele até tenta botar o pé na bola para jogar, para tirar dali, dar um toque pro lado assim para tirar, mas aí ele cai, ele não consegue. Foi aí que o jogador do América, né, que não tem caráter nenhum, rouba a bola. Ao invés de ter olhado pro goleiro caiu, para cara, né? O jogo tem que ser disputado na bola. Então esse tipo de coisa, ele define o caráter do jogador, ele define também o nível da arbitragem no futebol brasileiro. Quando a gente fala em Série B, tudo bem que é a primeira vez que nós estamos disputando uma Série B, mas quando se fala em Série B, se fala em equipes que se programam para voltar à elite, né?
O Santos principalmente, assim como o América, né? Time que caiu da maneira que caiu, tipo, com a gestão que teve, enfim, não é o caso aqui, mas que se programa, se planeja para ter, né, um acesso tranquilo, para não ter turbulências com torcida. Óbvio que vai tropeçar, tropicar no meio do caminho, como foi contra o Amazonas em Manaus, mas, né, por erros próprios. Agora, o que aconteceu em Belo Horizonte é algo que mistura falta de preparo para seguir na profissão do Wilton Pereira Sampaio e falta de caráter do jogador que marcou o gol do América Mineiro. Eu defini dessa maneira. Eu tomei tanto cuidado que eu nem voltei, né, depois do jogo. Poderia ter voltado. Ontem foi um dia corrido, mas poderia ter voltado assim que terminou o jogo e ter comentado sobre isso. E eu quis observar, analisar. Uma pena que eu não posso colocar aqui para vocês o lance, para vocês verem também como eu vi o recorte analisando junto, porque tem direitos autorais e a gente não vai aqui prejudicar o canal, o nosso papo de sempre, por causa de direitos autorais. Mas o recorte deste lance, que definiu sim o resultado da partida, porque se o Santos não toma o gol ali, talvez o Santos tivesse saído vitorioso da partida, talvez tivéssemos um empate, talvez o Santos tivesse perdido, mas não com a ausência de fair play, com a falta de caráter do jogador adversário e com a falta de preparo da arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. Sim, gente, o Wilton Pereira Sampaio, analisem, peguem, vai passar em tudo quanto é lado. Procura aí na rede social, que sempre tem um cara que publica aí, faz um recorte, né? O Wilton Pereira Sampaio tinha totais condições de ter parado. O João Paulo caiu, deu tempo até o cara roubar a bola do João Paulo, virar o corpo e chutar a bola pro gol. E ele chutou fraco. Não chutou forte, chutou fraco. Dava pra ele apitar e parar a jogada, né? E aí depois, qualquer coisa, aplica a punição pro João Paulo, se não tivesse sido a lesão e tal. Mas, na verdade, o único punido foi o Santos. Repito, pela falta de preparo da arbitragem e pela falta de caráter do jogador do América Mineiro. Aí a gente vai discutir um outro ponto aqui nesse vídeo. Eu vou ser rápido para não me alongar muito. O Juninho, que é o capitão do América Mineiro, ele falou, pô, a gente errou, desculpas, tal. Fez lá um discurso, né? Eu estou num ambiente aberto, por isso vocês escutam barulhos diferentes, tá? Fez lá um discurso poético, um discurso moralista, né? No intervalo do jogo, pedindo desculpas, tal. Ele falou que ele, como capitão, falou pro time, depois da tragédia do Rio Grande do Sul, tínhamos que ser mais humanos, mais respeitar mais, tal, não sei o que lá. Mas eu acho que o Juninho não tem tanto comando, porque outros jogadores do América Mineiro chamaram, né, a quem analisou, como eu estou analisando esse recorte aqui, de hipócritas. As pessoas que entenderam que dava tempo do árbitro e tempo do atacante entenderem o fair play, a gravidade do lance. Se eles que estão ali no campo não veem isso, é falta de preparo. E assim, não é hipocrisia. Você vê agora a lesão do João Paulo. Eu tô achando que ele fica de 6 a 8 meses fora. Se o João Paulo não rompeu o tendão de Aquiles, cara, é uma bênção. Porque do jeito que foi, então não houve hipocrisia, não é hipocrisia do Santos reclamar isso. O Gil é o cara mais calmo do mundo, você viu o Gil totalmente transtornado no final do jogo. E os caras do América entendendo que estavam certos, né? O Santos, na saída na reposição da bola depois do gol, entregou a bola para o América Mineiro, começou a aplaudir para ver se os caras deixavam a bola entrar e um olhou pro outro e falou, não, que se dane, segue o jogo. Pois é. De repente, você não paga agora, mas lá na frente vem tua conta. E assim, o sarro faz parte do futebol, como o dirigente do Amazonas lá falou, até foi afastado quando ganhou do Santos e tal, né? A ausência de fair play e de caráter do jogador do América Mineiro, tudo isso os caras devem estar dando risada agora. Eles esquecem que tem o jogo na volta, que é na Vila Belmiro, e que assim, cara, porra, a resposta ela vem, essa conta vocês chega para pagar. Chega para pagar. Não é, eu estou analisando o recorte do principal lance do jogo, que para mim foi determinante para o desenrolar do restante da partida, tá? Se vocês não concordarem comigo, vocês podem comentar aqui embaixo. Se vocês quiserem acrescentar, acrescentem. Tamo junto, um abraço e até o próximo conteúdo. Valeu!